Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam dirigindo cada mente e cada coração. Nós temos estudado a respeito do tabernáculo nessas últimas terças-feiras. Na semana passada, nós estudamos que Deus mandou que o tabernáculo fosse construído de madeira e que esta madeira deveria ser a acácia. Vimos que uma das interpretações da razão de ser desta madeira é que ela é uma madeira difícil de se lidar, cheia de espinhos, toda retorcida, cheia de nós, e que por isso ela representa, ela simboliza a natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, porque nós somos assim, difíceis de se lidar. E por causa disso, porque nós somos assim, todos nós precisamos ser ensinados, tratados e transformados. Transformados pelo poder de Deus, conforme a sua soberana vontade. Estudamos também que, como a árvore de onde se tirava a madeira precisava ser cortada de suas raízes, que ficavam, no caso, na areia do deserto, que simbolizava o mundo, nós também precisamos cortar as raízes que nos prendem ao mundo. Ou seja, precisamos cortar da nossa vida as coisas erradas que o mundo nos oferece. Precisamos cortar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha ou que nos impede de cumprirmos o plano que Deus tem para cada um de nós. Precisamos cortar da nossa vida o que nos prende ao que Deus não planejou para a nossa vida. Então nós vimos que é preciso morrer para o mundo e nascer para Deus. Como que acontece com a árvore, quando ela é cortada de suas raízes, ela morre. Então nós precisamos morrer para o mundo e nascer para Deus, se quisermos ser santuário de Deus. Para que Jesus possa reinar na nossa vida, nós precisamos nascer de novo. Como diz em João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem, hoje o texto que nós queremos ler está em Êxodo 26, de 15 a 17, que diz assim, Êxodo 26, de 15 a 17. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Nós queremos meditar hoje, então, sobre um outro aspecto de sermos comparados a esta árvore, em especial a acácia. As árvores não eram iguais, elas eram parecidas. Eram todas acácias, mas não eram iguais, elas eram diferentes. Não existem duas árvores exatamente iguais. Assim somos nós. Nós somos parecidos, mas não somos iguais. Somos todos seres humanos, mas não somos iguais, somos diferentes. Não existem duas pessoas exatamente iguais. E Deus usa as nossas diferenças. Nós gostamos de coisas diferentes. Nós temos aptidões diferentes. Nós somos bons em algumas coisas e em outras já não somos tão bons. E Deus nos usa como somos. Deus transforma o que precisa ser transformado em nós e faz de nós bênçãos. Deus usa os nossos pontos positivos e transforma os negativos e nos controla. Deus pode e quer controlar, por exemplo, o nosso temperamento. O que é um temperamento? São os nossos impulsos, a maneira como agimos, a maneira como reagimos, e nós nascemos com o nosso temperamento. E a Bíblia ensina que existem algumas virtudes
que podem controlar o nosso temperamento. Estão lá em Gálatas 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Podemos entender que é um fruto com vários gomos. Observe o texto. Até parece que está errado. Parece que deveria ser o seguinte: mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade. Mas está escrito: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A questão é que é um fruto só, com todas essas características. Deus faz de nós um fruto com todas essas características, com essas virtudes. E não é um esforço nosso, é o Espírito que produz o fruto em nós. É Ele quem nos dá essas virtudes. É milagre de Deus. Então o Espírito Santo produz o fruto em nós, cultiva e faz amadurecer. Mas qual é a nossa parte nessa história? Lemos em Gálatas 5:25 o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Depois que aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. E para que possamos nos encher do Espírito Santo, para que vivamos dele, para que andemos nele, como diz o versículo que nós lemos, nós precisamos conhecer e viver a palavra de Deus. É a nossa parte. Precisamos colocá-la em prática em cada atitude nossa. Nós precisamos querer e aceitar que o Espírito de Deus desenvolva em nós a sua vontade. E isso para que possamos, de fato, sermos santuário e assim mostrar a glória de Deus. E do mesmo jeito que um fruto se desenvolve, um fruto não se desenvolve de um dia para o outro. O processo é lento, é um processo, não é uma ação repentina. A ação do Espírito Santo em nós também é assim, é um processo. À medida que nós vamos acertando e errando, perdoando e sendo perdoados, à medida que nós vamos vivendo as situações as mais diversas da vida, Deus vai nos tratando, vai nos ensinando e vai nos enchendo do seu Santo Espírito. Em Romanos 8, nos versículos 6 e 13, nós lemos que o pendor da carne dá para a morte. E o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pendor é a tendência natural de cada um de nós. A nossa tendência natural é o pecado. Mesmo quando queremos fazer certo, muitas vezes nós fazemos errado. Mas o texto, esse texto que lemos também diz que o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Então, toda a nossa vida precisa estar submissa à vontade do Senhor, inclusive o nosso temperamento. A Bíblia diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É para sim resistir ao inimigo, resistir ao pecado, mas antes nós precisamos nos sujeitar a Deus. Aliás, o resultado natural de sujeitar-se a Deus é a resistência ao diabo. Então nós vemos que Deus pode controlar o nosso temperamento, mas vemos que Deus também pode controlar, pode mudar o nosso caráter. Temperamento não muda, mas caráter pode ser mudado. Caráter é um conjunto de qualidade, conjunto de características, boas ou mais, que alguém aprende a ter. Como a pessoa pode ter aprendido a ser honesta ou desonesta, pode ser afável, a pessoa pode ser agressiva, pode ser perseverante ou pode ser uma pessoa que desiste de maneira fácil. O caráter pode até mudar, mas não é uma coisa fácil.
Mas lá em 2 Coríntios 5,17, nós lemos o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E à medida que vamos nos rendendo a Deus, ao senhorio de Jesus, o que tem de ruim no nosso caráter vai sendo mudado, vai sendo transformado em caráter cristão. Em Romanos 12:2 nós lemos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos que Deus usa as nossas diferenças e trata o que precisa ser tratado. Em Filipenses 1:6, Paulo diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus, pelo Espírito Santo, que vai fazer esta obra em nós. Mas, muitas vezes, por causa destas diferenças, nós nos consideramos melhores ou piores do que outros. Nós lemos lá em Jeremias 9, de 23 a 24, o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A nossa glória está em conhecer o nosso Senhor. E em Filipenses 2, de 1 a 4, nós vemos Paulo ensinando sobre a humildade e sobre o respeito que devemos ter uns pelos outros. O respeito que precisa haver entre os irmãos. Filipenses 2, de 1 a 4, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E nos versículos seguintes, de 5 até 8, nós vemos que o nosso maior exemplo de humildade é Jesus. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E vamos lembrar que somos cristãos e que o cristão é chamado de cristão porque vive como Cristo viveu. Cristão não é simplesmente quem admira ou quem concorda com Cristo. Cristão é quem segue os seus passos. Seguindo o estudo, Deus disse que não poderia construir com toras, com aquele tronco redondo, mas teria que se cortar tábuas. Teria que se cortar aqueles troncos retorcidos e duros em forma de tábuas, tudo com a mesma medida. E não só isso, as tábuas deveriam ser iguais, o que seria ainda mais difícil, tendo em vista o tipo de madeira que era. Mas era assim que Deus queria que fosse feito.
Isso nos faz lembrar que diante dos homens nós podemos até ser diferentes, mas diante de Deus somos todos iguais. Pobres e ricos, doutores e analfabetos, famosos ou não, para Deus todos nós temos a mesma importância. Na Igreja de Jesus não há espaço para complexo de inferioridade ou complexo de superioridade. Somos todos importantes, igualmente importantes no corpo de Cristo. Continuando, quem trabalha com madeira sabe que quando ela é cortada verde ou fora do tempo, ela murcha e por causa disso ela entorta. Uma tábua verde encostada na outra, se ela entortar, ela vai formar fendas. E fendas iriam possibilitar a entrada de animais ou insetos, cobras, escorpiões, animais daquela região. Então Deus mandou fazer um engaste nas tábuas, de forma que uma tábua se encaixasse perfeitamente na outra. As tábuas então ficariam presas uma nas outras. Elas não poderiam se separar. Então eram tábuas de acácia iguais, engatadas uma nas outras. Isso nos faz pensar em nós como Igreja de Jesus. Igreja não é apenas uma reunião no mesmo lugar. Não são simplesmente pessoas que estão perto uma das outras. A igreja deve ser um grupo onde todos estão conectados. Às vezes nós estamos perto uns dos outros, mas não temos aliança nenhuma. Muitas vezes estamos juntos, assentados lado a lado, no mesmo banco até, mas não sabemos sequer o nome do nosso irmão. Não sabemos a luta pela qual ele está passando. Muitas vezes nós fazemos parte do mesmo grupo, mas nunca choramos com o nosso irmão, nunca oramos por ele, pelos problemas que ele possa vir a ter. Nós nunca também, às vezes, nos alegramos com as vitórias dos nossos irmãos. E o projeto de Deus é que mesmo que sejamos acácia, nós somos iguais. Todos igualmente importantes e conectados. Conectados primeiramente com Deus e depois conectados entre nós, conectados com os nossos irmãos. Quais são os 2 grandes mandamentos que resumem os 10? O primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo grande mandamento era amar o próximo como a si mesmo. Então precisamos estar conectados primeiramente com Deus e depois com os irmãos. Todos nós sentindo a dor e a alegria um do outro. Frequentarmos a igreja é um mandamento bíblico, não é uma opção, como está lá em Hebreus 10, 25. Nós podemos até aprender a Bíblia, lendo a Bíblia em casa, lendo livros, ouvindo palestras, mensagens, estudos pela internet, mas ainda assim nós não poderemos ter comunhão com os irmãos. Nada substitui a nossa presença lá. Ali nós aprendemos a Bíblia, ali nós trocamos conhecimento, trocamos experiências e adoramos a Deus. E crescemos em comunhão uns com os outros. Não há lugar melhor para se exercitar o amor, o perdão, a amizade, a comunhão, a bondade, a misericórdia, virtudes que Deus quer que tenhamos. Lemos também no texto de Êxodo, que lemos primeiro, que era que as tábuas deveriam ficar de pé e não deitadas. O que isso nos faz pensar? A igreja não deve estar acomodada. Acomodada com a salvação, acomodada com as bênçãos já recebidas, com a alegria do culto. Não, a igreja precisa estar de pé em posição de combate, pronta para fazer algo em louvor da glória de Deus.
A igreja precisa estar pronta para atender o necessitado. A igreja precisa estar pronta para chorar e se alegrar com o irmão. A igreja precisa estar pronta para servir, para testemunhar. E terminando, a acácia, embora seja uma madeira difícil de se lidar com espinhos, ela tem um aroma agradável. A sua madeira tem um aroma agradável. As suas flores são muito perfumadas e são muito bonitas. Na época do ano em que as flores caem e se espalham no chão, fica uma cena muito linda. E também as suas folhas, as suas flores e as suas sementes servem também de remédio para diversas doenças. O que isso significa? O que isso pode nos ensinar? Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós aceitamos, quando nós queremos e aceitamos que Ele nos trate, que Ele nos transforme, nós podemos então exalar o bom perfume de Cristo. Nós podemos mostrar a sua beleza com o nosso viver. E nós podemos levar cura ao mundo por meio de Jesus. Não só de doenças físicas, Ele pode curar conforme a sua vontade, mas Ele pode nos curar da pior doença que existe, que é a doença do pecado. E eu queria terminar esta palavra lendo o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Nesse texto, nós lemos no que Deus nos transforma. E lemos também a finalidade de Deus em agir na nossa vida, em nos transformar de acordo com a sua soberana vontade. Diz assim, 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que o nosso Deus seja louvado e engrandecido na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, que nós possamos estar levando a sua beleza e o seu aroma. Que cada um de nós, como teu povo, como tua igreja, possamos estar vivendo em união. Em nome do Senhor Jesus. Amém.